Estamos aqui no Salmo 73. É um salmo de Asaf, né? Esse não é de Davi, não. Foi o ministro de louvor. Salmo 73, o versículo é o 28. É o último versículo do capítulo 73. E diz assim: mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Isso é para mim, é para você, para toda pessoa. A pessoa tem que aprender a se aproximar de Deus. E ele diz: pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Quando você se aproxima de Deus, as coisas mudam. Esse Deus santo, esse Deus poderoso, ele é capaz de fazer o impossível se tornar possível. Por que é se aproximar de Deus, pastor? Orar, ter a sua vida de oração. Não estou falando você ficar o dia todo orando. Não, mantenha o seu amanhecer na presença de Deus. Muito importante, entenda, você aprender a ler a Bíblia, quer dizer, meditar, ter o seu devocional, você vai crescer. E à medida que você vai recebendo de Deus, você vai dando para outras pessoas. Nós somos uma geração muito privilegiada. Temos aí a internet, que você pode divulgar o Evangelho a toda hora. Uma palavra que fala ao seu coração, você deve fazer o quê? Você deve testemunhar. Uma bênção que você recebe, você deve falar: pessoal, deixa eu contar para vocês, olha, eu estava com uma doença tal, mas eu orei a Deus, clamei, olha, eu tinha um problema assim, você está ali, até das suas experiências com Deus é importante. Então, para anunciar, aproxima-te de Deus. Quando você se aproxima de Deus, olha o que acontece, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Diz: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Se você se aproximar dele, você vai aprender com ele. Porque logo a seguir diz: e abrindo a boca, os ensinava. A Bíblia, eu digo sempre que a palavra de Deus, ela é simplesmente Deus falando com você. Não é um livro que você decora, pode decorar, não é errado, mas é mais do que decorar, porque às vezes você vai falar com alguém, a pessoa diz mais ou menos assim: eu conheço a Bíblia. Não, eu não conheço. Cada dia que eu oro, que eu leio a Bíblia, eu posso ler 1000 vezes, na 1001 eu vou encontrar algo novo. Na 1001 algo novo vai surgir, você pode ter certeza, essa é a palavra de Deus. É como a oração não é um monólogo, você fala com Deus, Deus fala com você. Quando você abre o coração, fala com Deus, então aproxima-te dele, ele vai te ensinar. Abra o coração, fale com ele e ele vai te ensinar. Mais ainda fala o Tiago, lá no final da Bíblia, depois de Hebreus e antes da carta do Pedro. É o Tiago, capítulo 4, versículo 8. Ele diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Olha o que ele diz: chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós todos. Abra o coração diante dele. Se tem pecado, ele perdoa, porque é impossível alguém chegar perto de Deus, se aproximar de Deus e continuar o mesmo. Uma pessoa disse que foi orar, e ela chegou diante de Deus e não falou uma palavra sequer. Só disse para Deus assim: Deus só sabe de todas as coisas, e começou a chorar. Porque Deus conhece meus pensamentos, Deus conhece seus pensamentos. Quando você se aproxima de Deus, que quer uma vida com Deus, ele te ensina a ser homem de Deus de verdade, mulher de Deus de verdade, ele te santifica. A Bíblia fala do profeta Isaías, eu só estou comentando para depois ler mais. É Isaías capítulo 6. A Bíblia diz que Isaías teve um encontro com Deus tão profundo, que ele se sentiu tão injusto, que ele falou: Deus, ai de mim, que vou perecendo, pois eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Aí a Bíblia diz que um anjo veio, trouxe uma brasa do altar, tocou na boca de Isaías e disse: com isso foi tirada a tua iniquidade. Qual é a lição que temos? Quando você se aproxima de Deus, irmão, você vai buscar a cura, por exemplo, você vai buscar uma bênção de prosperidade, mas ele te dá o quê? O perdão, porque você se sente diante dele injusto, incapaz, e você pede misericórdia, e ele tem misericórdia. Veja comigo Mateus capítulo 9, isso é matéria nova que eu não dei no outro, eu só comentei, mas estou entrando mais agora. Mateus, para falar mais no culto da tarde. Mateus capítulo 9, diz assim: e entrando no barco,
passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. O Marcos conta, no capítulo 2, essa passagem bíblica, que quando eles chegaram na casa onde Jesus estava, tinha tantas pessoas que eles fizeram um buraco no telhado e desceram aquele homem até Jesus. Eles queriam levar aquele homem próximo de Jesus, perto de Jesus. Isso é uma lição para nós temos que nos esforçar para chegar perto dele. Deus, eu quero vida contigo, eu quero uma vida no altar, eu quero uma vida verdadeiramente contigo. E ele foi ali, imagine, um homem paralítico, certamente ele foi até Jesus, foi levado até Jesus para quê, pessoal? Para ser curado, não é verdade? Mas é o que Jesus, e Jesus vendo a fé deles, a fé é uma coisa abstrata, mas pode ser visto que é a fé em ação. E disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados-te são os teus pecados. Aproxima-te dele. Ele vai perdoar, ele não vai apontar o dedo para você, pode ter certeza, ele não aponta, o homem pode apontar. Deus estende a mão. Você pode ir cheio de pecado, quando você sente a presença de Deus, você mesmo, sem falar, você já pede misericórdia. Como essa pessoa contou no testemunho. Chegou diante de Deus, entenda bem, para falar muitas coisas, mas quando chegou, disse: Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, começou a chorar diante de Deus. Quer dizer, esse é o Deus santo, justo, verdade. E quando você se aproxima dele, você não é mais o mesmo, você será outra pessoa. Se a pessoa tem vida errada, ela se acerta. Se ela quer, porque Deus é Ele quem faz. Chegai-vos a Ele, aproxima-te dEle, quer dizer, se envolva com Ele e você vai ver como é bom andar com Deus. Agora vamos ver o oposto, as pessoas que ficam longe dEle. Lucas capítulo 22, versículo 54. E olha que vamos falar de um grande homem chamado Pedro, mas que teve, vamos dizer, seu momento de fraqueza. Lucas capítulo 22, versículo 54. Então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. O Pedro não queria ser identificado como um seguidor de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava preso. Quer dizer, às vezes nós temos momentos difíceis na igreja. As pessoas falam de igreja, falam às vezes contra o evangelho. Tem gente que vai ficando longe. Quando é que você está longe? Se você ler os versículos anteriores, o Pedro não estava orando mais. Deus deu uma palavra para ele, Jesus deu uma palavra para ele, ele rejeitou a palavra de Jesus, a pessoa está ficando longe. Você começa a desprezar a palavra, isso é profundo. Você começa a rejeitar o que Deus fala, você começa a desprezar o que está escrito na Bíblia, e aí já não ora como Pedro, aí fica longe. E ficar longe não é bom, a pessoa não vem mais à igreja. Eu tenho falado que tem gente assim, o pastor quer a pessoa na igreja porque tem que dar o dízimo, não sei o quê. Mas para dar dízimo você precisa vir na igreja, precisa vir na igreja? Não. A pessoa assiste pela televisão, não é verdade? Como eu falei, essa modernidade hoje. A nossa igreja, por exemplo, todo envelope nosso tem as contas. A pessoa transfere da conta dela para a conta aqui o valor do dízimo e ela envia online, não precisa vir pessoalmente. Está aqui, ó. Eu até digo que os membros da igreja podem fazer isso tranquilamente, não precisa nem vir, pode fazer. Na hora que o pastor, vamos levantar o dízimo, a pessoa já entregou, está descompromissado. Pode fazer isso. E pode, na própria TV, nós passamos as contas, isso é o de menos. A pessoa pode fazer isso tranquilamente. Pode fazer com todo amor, pode fazer com todo carinho, pela obra de Deus. Mas não é isso, porque a congregação é importante. Quando foi derramado o Espírito Santo, a Bíblia diz que eles estavam como? Reunidos. Estavam 120 pessoas, 120 almas que estavam reunidos ali. E eles foram cheios com o Espírito Santo. Mas voltando para a mensagem, então, a pessoa então deixa de congregar, deixa de vir à igreja, deixa de orar, até que ela se vê longe. Como é que ela se vê longe? É perigoso. Olha o que diz: e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Qual é a lição? Pedro foi se aquecer no fogo dos pecadores. Oh, que coisa triste. E tem cristão fazendo isso, se aquecendo no fogo do pecador. Quer dizer, a pessoa deixa, se você ler o versículo 31, Pedro desprezou a palavra. Se você ler do 39 em diante, Pedro desprezou a oração. O que aconteceu? Pedro ficou longe. E longe ele foi se aquecer no fogo do pecador. É pessoa que é um programa imoral, cheio de palavrões, cheio de cenas horríveis, o cristão está lá.
É aquela pessoa que está enfrentando uma luta no casamento, uma luta grande, entenda bem. Aí a pessoa não ora, tem que buscar Deus. Ah, pastor, já que você não tem o marido que eu tenho, não tem a esposa que eu tenho, não tem o pai que eu tenho, não tem a mãe que eu tenho, você tem que orar. Numa hora dessa, o diabo acende, vai ver uma pessoa, cruza o olhar com você, olha o fogo do pecador aí. É pecador, irmão, porque o homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um só homem, até nos pensamentos. Mas você começa a aquecer no fogo dos pecadores, que para eles é normal. Para eles, a chamada fantasia é uma coisa normal, para o cristão não. É fogo, mas não é só isso, não. Não é só isso. Você começa a se revoltar com as coisas que estão lá fora, por exemplo, com os homens da política, com os homens do poder. Não, porque eu tenho uma raiva desse governador, desse prefeito, desse presidente, não sei o quê. Você está longe, irmão. Você está se aquecendo no fogo do pecador. A Bíblia manda você orar pelas autoridades. Independente se você apoia, se você votou nele ou não. Mas é dever nosso orar pelas autoridades. Mas você está se aquecendo no fogo dos pecadores, do ódio. Não, mas eu tenho um ódio desse cara. Esse cara é do diabo, não sei o quê. Não. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Mas a pessoa está longe. Quando está longe, ela tem essas atitudes. Quando a pessoa está longe, ela age dessa maneira. Mas eu tenho que ir à frente, senão vou ficar parado aqui. Nós vamos agora ver uma coisa importante. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Como é que devemos nos aproximar de Deus? Já está para fechar já essa parte. 11, 6. Hebreus é antes do Tiago. Você já teve em Tiago hoje. 11, 6. Diz assim. 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Você tem que ter a convicção que eu falei. Se você tem pecado, se você se aproxima de Deus, você não aguenta ficar ali. Não, Deus, misericórdia. Você não pede nada para Deus, a não ser primeiro perdão, misericórdia, porque Deus é santo. Aproxima, você crê que ele existe, que ele está ali, que ele é santo, então ele conhece seus pensamentos, conhece seus desejos, conhece suas vontades, conhece tudo a seu respeito. Então a pessoa vai e fala com Deus, a pessoa vai e clama a Deus pela misericórdia. Ela clama, depois ela fala da cura, ela fala disso, daquilo, mas ela se aproxima de Deus, ela crê que ele existe. Mas aí tem uma confiança tremenda, hein, pessoal? Que nós vamos ver isso agora, voltando onde nós começamos. Onde nós começamos, quem lembra? Salmo 73, o versículo é o 28. Então ele diz para nós assim: mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Se foi bom para o Asaf, vai ser bom para você, vai ser bom para mim. Aproxima-te dele, quer dizer, não passe um dia sem orar, sem falar com Deus, sem ler a Bíblia, sem meditar. Aproxima-te. Se é pecado, ele vai perdoar. Se é cura, ele faz o impossível se tornar possível. Aí ele diz: pus a minha confiança no Senhor Deus. Por quê? Porque você crê que ele existe. E quando você coloca a confiança, mas eu tenho explicado, vocês já ouviram aqui, a confiança não é fruto do acaso. A confiança é fruto do quê? Da comunhão. A comunhão traz confiança. Mas a confiança traz segurança. Por quê? Lembra do Salmo 125? O que diz lá no Salmo 125? Depois volta no 73. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Já pode voltar para o Salmo 73. Quando você se aproxima dele, você paga confiança, porque ele existe, você crê que ele existe. Essa confiança traz segurança, de uma tal maneira que as pessoas às vezes nem entendem. Ô pai, estou sabendo da sua doença, mãe, ou filho, ou filha, ou irmão amigo. Rapaz, realmente o meu caso é grave, mas Deus está comigo para mudar essa história. Mas essa confiança é fruto da comunhão que você se aproximou. Se você não se aproxima, você tem até dúvida: será que Deus existe mesmo? Será que Deus é real? Ou é coisa da minha cabeça, ou é invencionice do homem? Porque na chamada filosofia, entenda bem, vamos dizer assim, incrédula, o que eles falam? É a máxima, que Deus é a maior criação do homem. É que os sábios dizem que o homem criou Deus para se refugiar nos seus momentos de fraqueza. Não, é o contrário, a Bíblia diz que o homem é a maior criação de Deus. Mas eles não conseguem, porque eles não se aproximam. Se você se aproximar com fé, crendo que ele existe, você vai ganhar segurança, vai ganhar confiança, que no dia da adversidade, você não vai tremer. Olha a confiança aí. Lembra, comunhão traz confiança. A confiança traz segurança. Vamos repetir? Comunhão traz
Confiança. Confiança traz segurança. Quer dizer que no dia mal, no dia da adversidade, uma doença surgiu, um problema surgiu, você não fica apavorado, não. Não, meu Deus está comigo. Vem um diagnóstico, claro, você não vai ficar, oh, aleluia, que eu estou com um câncer no corpo. Não, você fica até chateado, mas Deus, aí você lembra de Deus. Deus, surgiu essa doença, mas o Senhor é Deus, em teu nome Jesus está amaldiçoado essa doença, é a confiança. E aí vem o final, que explicamos. E para anunciar todas as tuas obras. O povo tem que ver a manifestação do poder de Deus. O mundo tem que ver isso. Tem que ver. Foi dessa maneira que eles se aproximaram de Jesus. Por que a pessoa se aproximava? Lembra do paralítico? Por que ele se aproximou? Para quê? Para ser curado. Mas por que ele procurou Jesus? Porque certamente ele ouviu falar que Jesus curava, não é verdade? Você procura o médico bom, o cardiologista, porque ouviu falar que ele é bom para cuidar de arritmia. Eu tenho um amigo que é cardiologista, e ele é especialista, ele é arritmologista. Então, não, o doutor fulano de tal é bom, é nisso aí, é bom. O Senhor Jesus é bom em todas as coisas, e principalmente para te dar a vida eterna e uma nova vida. Então, essa é a mensagem de hoje. Aproxima-te dele, se envolva com ele, e você vai ter muito das dele. Então, o salmista está dizendo para mim, mas para mim, Asaf, ele está dizendo, foi bom aproximar-me de Deus, para você também será. Aproxima, não sai de casa sem dar um oi para o Senhor, um bom dia para ele. Jesus, muito obrigado, é um dia que está começando, eu vou sair com a tua bênção, me dá a direção, tem algum assunto específico, fale com ele, é teu amigo, entendeu? Tira um momento para adorá-lo, porque ele é Deus conosco, e você vai ver a glória dele, amém? Vamos orar que o tempo passou, fiquem de pé por favor. Se você ainda não se rendeu a Cristo, se renda. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Abra o coração, agora Jesus me salva. Você tem que crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Creia no seu coração que ele venceu o inferno e a morte. Diga para ele, me salve, ele vai te salvar. E se você já tem a salvação, diga, Jesus, não me deixe perder a salvação. Onde eu errei, onde eu tenho errado, só me perdoa, ele vai te perdoar. Fecha os olhos, Pai. Não quero que alguém aqui perca a maior bênção que o Senhor tem, que é a salvação, a vida eterna. O Senhor disse, aquele que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. São homens e mulheres, jovens e moças que estão aqui neste lugar de oração, que estão diante da tua santa e gloriosa presença. Pai, perdoa, Pai, quem está pedindo perdão, salva quem está pedindo a salvação. O meu amigo, a vida é rápida, o tempo passa rápido aqui. Se você ainda não se rendeu a Cristo, se renda agora. Você deve crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Você deve crer no seu coração que ele venceu o inferno e a morte. Diga para ele, me salve, ele vai te salvar. Ele vai te dar a vida eterna. Agora, Senhor, eu oro pelos enfermos. Eu oro por essa pessoa que foi diagnosticada com alguma doença terrível. Deus, uma infecção grave, urinária. Essa pessoa que está com uma infecção renal. Ou, Deus, uma doença no fígado. Ou doença cardíaca, como eu falei, arritmia séria. Deus, olha para a pessoa que está perdendo a visão, ou tem outra enfermidade nos ossos, nas juntas, não se movimenta direito. E eu oro pelas pessoas que o problema é psíquico, é emocional, é uma depressão, é a chamada síndrome do pânico, é o chamado transtorno de ansiedade. Oh meu Deus, não te detenhas em operar. Estenda as tuas mãos para eles agora. Mostra-te com o teu grande poder, mostra-te com a tua habilidade, a tua capacidade. Eu uno a minha fé com a fé deles, levanto a minha voz para exigir a saída do mal. Eu digo, o mal, saia dessa pessoa. Ou doença, vai embora. Ou enfermidade, vai embora. Ou problema psíquico ou emocional, seja demência, seja loucura, seja uma perturbação da mente, seja uma obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra. Ou depressão, vai embora. Síndrome do pânico, vai embora. Medo, vai embora. Pensamento de morte, suicídio, vai embora. Dor de cabeça forte, dor no peito, mal-estar, opressão maligna, opressão diabólica, saia agora. É no nome de Jesus que nós estamos
estamos mandando. Satanás, hoje é o grito da liberdade deste homem, desta mulher, desta pessoa que tem sofrido, mas não vai sofrer mais, porque nós estamos repreendendo a tua ação. Ô espírito maligno, nós estamos nos dirigindo a você, onde quer que você esteja atuando. Sai desse corpo agora. Satanás, você entrou com uma dor, você entrou com uma infecção, é uma inflamação, entrou na corrente sanguínea dessa pessoa, entrou no coração, entrou no baço, no intestino, no fígado, no estômago, onde você estiver alojado, em qualquer parte do corpo dessa pessoa, nós estamos te arrancando agora, em nome de Jesus de Nazaré. Não interessa, demônio, se te pagaram, se fizeram oferendas para você, para destruir esta pessoa, nós estamos desfazendo agora toda obrigação do inferno, nós estamos desfazendo a macumba, a feitiçaria, a bruxaria, a magia negra. O trabalho que foi feito com rosa, foi feito com uísque, foi feito seja lá o que for, nós estamos desfazendo agora, e nós estamos mandando, solte esta pessoa, em nome de Jesus. No poder que há neste nome, todo mal, toda opressão maligna, diabo, toda perturbação na mente, todo conflito na mente, toda confusão na mente, vai embora. A insônia, a perturbação, o demônio está no casamento, o demônio está atazanando o casamento, prejudicando a família. Vamos, sai agora. Demônio que está amarrando a vida sentimental, nada dá certo para essa pessoa, tudo tem dado errado para ela. Vamos, força das trevas, a pessoa que não consegue largar a bebida, o outro que não consegue largar as drogas. Vamos, demônio, sai daí agora. Você dá vida a esse vício, você dá vida a esse desejo. Saia todo mal, toda perturbação, em nome de Jesus. Levante suas mãos. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Diga: obrigado, Senhor. Eu recebo a minha bênção, eu tomo posse dela em o nome de Jesus. Amém.